Vamos lá, esse é o Papo de Carteira e eu vou falar do último canto da sereia do mercado, que seria aí uma taxa Selic de fim de ciclo, uma taxa de Selic terminal aí logo acima dos 14. Eu acho que o investidor em geral precisa tomar cuidado com essa narrativa, principalmente se estiver pensando em travar as suas carteiras a essas taxas. Vou aproveitar também para explicar um pouquinho aí sobre marcação a mercado ou como a renda fixa varia. Se você já sabe o que é, tem um capítulo, é só pular aí, essa parte da explicação tá bem, dividido aí na descrição do vídeo. Então vamos explicar aqui um pouco de marcação a mercado e um pouco sobre a variação da renda fixa. Primeiro vamos começar com o que é o fixo da renda fixa. É o que é contratado. Então, digamos que o seu banco te ofereceu 13% ao ano para você deixar o seu dinheiro lá por 3 anos, tá? Isso é um contrato, ele te contratou assim, ó, você me empresta o seu dinheiro e eu te pago 13% ao ano, então isso é fixo. Porém, digamos que você tem a possibilidade de sair no meio do caminho, aí você vai para a marcação a mercado e vai para as condições de juros do momento. Aqui na tela tem o site do Tesouro Direto, tá? Com histórico de preço e taxa do Tesouro Pré-fixado de 2029, durante um ano. E a gente pode observar aqui que o preço foi andando ao longo deste um ano, né? Chegou a bater fundo aí de R$440, tá? E aqui chegou a bater R$500. E esse movimento dos preços é inversamente proporcional à da taxa. Então, quando ele fez o fundo ali a 440, a taxa estava batendo aí mais de 13%. Ok? Quem comprou aqui, está vendendo aqui, está ganhando dinheiro aí na marcação a mercado. Mas também pode ser o contrário, né? Você entrou aqui e pode estar o preço indo contra você. Então, todo dia que o mercado está aberto, aqui nós temos um contrato de DI, que é um de juros futuro para 2031, janeiro de 2031, os preços estão variando, as taxas estão variando, as condições do momento, as expectativas de cada um. Se o mercado está um pouco mais estressado, ele vai exigir aí retornos maiores para estar assumindo dívida. Se as coisas estão mais tranquilas, né, ou as expectativas estão mais tranquilas, o mercado vai exigir menos juros aí para estar assumindo alguma dívida. E aqui nós temos a curva de taxa e o que está o preço, né? O preço aqui eu estou botando uma reta, mas seria um zigue-zague para baixo, inversamente proporcional. Tá? Isso é importante aqui para o que a gente vai falar quando a gente está pensando aí em assumir taxas fixas, porque as condições de mercado podem variar. E o porquê eu tô cético aí com esse canto da sereia do mercado sobre a taxa Selic. Tem o histórico dela aí na tela e vale lembrar sobre 2016, tá? Nessa época, o Brasil vivia uma situação turbulenta internamente, época de impeachment. Naquela época estava tendo aí picos na taxa de juros e eu achava mais tranquilo, me sentia mais tranquilo em assumir risco com a minha carteira naquela época do que agora. Porque agora, além do Brasil ter que fazer a sua lição de casa, o mundo precisa fazer a sua lição de casa. Este é o meu argumento central. O mundo está mais instável, há muito mais incertezas, há muito mais acirramento geopolítico e muito mais problemas econômicos. Vale lembrar que estamos vivendo um processo inflacionário global e não há evidências de que a inflação esteja sob controle. Os bancos centrais de diversos países ainda estão subindo juros. Então nós temos aí mais probabilidades, cenários que podem acontecer para a gente começar a assumir que a taxa Selic, pode subir mais um pouquinho, se estabilizar para logo ser aí necessário cortes de juros, porque a inflação vai estar controlada e aqui a gente estar observando o topo. Tá? Eu acho mais provável a gente ter um período talvez mais longo, na taxa nesses patamares, ou quem sabe uma nova puxada para cima. Tá? Então ainda está cedo. Obviamente que não é para toda a carteira. Ter alguma coisa aí de títulos do governo é super interessante. Temos títulos aí para mais de 2 décadas pagando a inflação mais 6%. Se a gente pensar assim de forma global,
um juros desse é super interessante, mas para uma parte da carteira, não para o restante. Pode ser que a gente vá ter novas oportunidades à frente e eu prefiro ter um pouquinho mais de sensibilidade para estar aproveitando isso para a minha carteira do que estar agora achando que as coisas estão tudo certo. Além do mais, tem uma eleição, né, chegando, tá? Em 1 ou 2 meses aí devemos saber quem vai ser o novo governante, os novos governantes do país, e há incerteza sobre o modelo econômico que a gente vai seguir. Apesar das sinalizações que acabaram de acontecer, a gente tem uma possibilidade, mas não ainda uma confirmação de como vai ser o modelo econômico. E aí tem a questão do mundo fazendo ajuste, né? Os Estados Unidos estão subindo juros ainda. Se a gente vai estabilizar nos 14 e os Estados Unidos subindo o juro, o diferencial de taxa de juros vai diminuir. E isso tem impacto no câmbio, né? Temos que lembrar também sobre commodities. Commodities aqui deu uma recuada dos picos que tiveram. Ainda não temos certeza se ela vai continuar nesse patamar alto. Tenho acompanhado commodities aqui muito de perto, tá? Parece estar ensaiando uma possibilidade de recuar mais, mas ainda está 40% dos patamares antes da pandemia, né? Isso também ainda, as commodities foram aí a chama que acendeu o processo inflacionário global e pode ser que seja ainda o combustível que vai manter a inflação acontecendo. E vale lembrar aqui, no Brasil, o mercado errou pra caramba, crescimento da economia, errou sobre inflação e o mundo errou sobre inflação, tá? Bastante, ainda está errando. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. É um cenário que a gente tem que ficar, né? Talvez evitar aí, não vou acertar o topo, vou perder um pouco, vou entrar atrasado, mas isso é muito melhor do que assumir para mim um risco assimétrico, ou seja, a possibilidade de um desempenho bom é menor do que o risco que se está carregando. Eu acho que não é uma oportunidade assimétrica e vale a pena esperar um pouco, ver como é que vai ser o resultado das eleições, quem vai ser a equipe econômica, o que eles estão pretendendo fazer, como vai estar commodities, como vai ter a inflação global vai estar se encaminhando. Então eu prefiro ter uma atitude mais conservadora, apesar de que uma parte da carteira aí com uma alocação tática faz sentido, porque se a gente vai ter uma parte da carteira que a gente possa carregar para o longo prazo, tá? Que a gente não vai estar incomodado aí com as flutuações de curto prazo, ok. Agora, achar que é uma oportunidade imperdível, eu acho que ainda tem bastante incerteza para a gente estar assumindo esta certeza. Vamos tomar cuidado aí com as certezas que estão todo dia aí nas narrativas nos tentando vender. Legal? Vale o acompanhamento? E aí, se gostou do vídeo, né? Deixe o seu like e inscreva-se no canal.